TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Gabriel Toledo e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã, em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região. Hoje é 27 de fevereiro e você vai ver a seguir. Briga de trânsito termina em homicídio em Petrópolis e suspeito é preso em menos de 4 horas. Homem é preso em flagrante por maus tratos a animais e abandono de incapaz em Petrópolis. 2 homens são presos por tráfico de drogas no bairro Retiro. Defesa Civil de Petrópolis emite aviso meteorológico para previsão de chuva moderada a forte. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Começamos. E um homem foi preso em flagrante por maus tratos a animais e abandono de incapaz na manhã desta quarta-feira em Petrópolis. 5 cães e 5 pássaros foram resgatados e 2 crianças foram encontradas sozinhas na residência. De acordo com a 105ª Delegacia de Polícia, policiais civis com apoio da Perícia Criminal de Petrópolis cumpriram diligências para apurar denúncias de maus tratos em um imóvel na Travessa Carlos Carnevale, no bairro Carangola. Ao chegarem ao endereço, os agentes foram recebidos por uma criança de 9 anos que estava sozinha cuidando do irmão de 5 anos. Durante a vistoria nos fundos do terreno, foram encontrados 5 cães da raça Pitbull, sendo 3 filhotes e 5 pássaros em gaiolas. Adentrando ao terreno, foram encontrados 2 pitbulls, um casal, 2 pitbulls adultos em péssimo estado de saúde, além de 3 filhotes. Dentro da casa, vários pássaros engaiolados, também sem água e comida. Após as investigações, o responsável pelo imóvel foi localizado em Itaipava e conduzido para a delegacia, onde permaneceu preso em flagrante por maus tratos, abandono de incapaz e crimes contra a fauna silvestre. As crianças ficaram sob os cuidados de parentes e o conselho tutelar foi acionado. Os cães foram encaminhados para protetores independentes para tratamento e abrigo temporário, enquanto os pássaros foram entregues à guarda ambiental. E agora, trocando de assunto, por conta da aproximação de uma frente fria que vai influenciar o tempo em Petrópolis, a Defesa Civil emitiu na quinta-feira um aviso meteorológico para o município. A previsão é de pancadas de chuva moderada a forte, podendo ser pontualmente muito forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento na cidade. Em função da atuação desse sistema, são esperados acumulados pluviométricos altos. O aviso meteorológico tem duração até às 23 horas e 59 minutos do próximo domingo, dia 1º de março. Na madrugada e manhã desta sexta-feira, Petrópolis foi atingida por fortes chuvas, registradas em diversos pontos da cidade. O maior registro aconteceu no bairro Independência com 15 milímetros às 6h55 da manhã. Não tivemos ocorrências graves, apenas quedas de árvores em pequenos pontos da cidade. A previsão de chuva, inclusive, se manteve para toda sexta-feira. A chuva continuará ao longo do dia. Importante dizer, qualquer emergência, para a população ligar para o número 199 e acompanhar a rede social da Prefeitura de Petrópolis e da Defesa Civil de Petrópolis. Tem sido uma semana de grandes acumulados de chuva em toda a região sudeste, com destaque para as cidades de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa. Isso acontece porque uma área de baixa pressão atua no litoral da região serrana, trazendo chuva para todo o território. Permaneceu praticamente parada na mesma posição, mantendo todo o escoamento voltado para a região, para o Brasil Central e Sudeste, mas a gente teve, a região Sudeste teve uma resposta
com chuvas mais volumosas, né? Principalmente ali na zona da Mata Mineira e parte do Rio de Janeiro. E para o fim de semana, a tendência é que as temperaturas continuem caindo em toda a região serrana. Em Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, a previsão é a mesma, mínima de 16 e máxima de 22 graus, com possibilidade de chuva todos os dias. Por conta das previsões de chuva forte para sexta-feira e fim de semana, o alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia se manteve. Nesse caso, vale lembrar ainda que o município de Três Rios continua em estado de alerta vermelho para chuvas fortes, desde que registrou um acumulado de 110 milímetros de chuva em menos de 24 horas, na quarta-feira desta semana, o que significa quase todo o volume previsto para o mês de fevereiro, que era de 147 milímetros. Não significa que vai chover mais de 100 milímetros em toda essa área, mas pontos isolados dessas regiões pode ter um volume da ordem ou acima de 100 milímetros, e mesmo que não chegue a isso, é uma região que já vem com chuvas por dias consecutivos, então já temos solo saturado, já temos nível alto nos rios, então qualquer volume de chuva pode provocar deslizamento de encostas ou extravasamento de rios, ou seja, transbordamento de rios. A recomendação da Defesa Civil é que, em caso de chuva forte, moradores de área de risco devem sair imediatamente, antes mesmo do toque das sirenes. Além de acompanhar os alertas por meio dos canais oficiais de comunicação, evitar áreas alagadas e manter todos os documentos e itens essenciais ao alcance. Em caso de chuva muito forte, procurar locais mais altos, tá? Para evitar ser levado por enxurradas. Se perceber rachaduras na casa, chama alguém da Defesa Civil para ver se o quadro é crítico, se precisa desalojar, se precisa sair da casa. Em caso de raio, procurar um local protegido, não ficar embaixo de árvores, não ficar em áreas muito expostas. A população pode cadastrar o CEP enviando uma mensagem de texto para o número 40199 para receber os alertas e acompanhar o portal da Prefeitura de Petrópolis. Além disso, o boletim meteorológico atualiza a previsão do tempo para a cidade, podendo ser acessado em petrópolis.rj.gov.br/boletim. Agora, trocando de assunto, a gente contou aqui ontem sobre o caso do homem que assassinou Vitor Vogel Cavalcante, de 37 anos, na tarde de quarta-feira no Bingen, em Petrópolis, após uma discussão de trânsito. Ele foi preso na noite do mesmo dia por agentes das polícias civil e militar. A nossa equipe conversou com o delegado da 105ª Delegacia de Polícia, Ney Loureiro, responsável pelo caso. O crime aconteceu por volta das 5h45 da tarde desta quarta-feira. Segundo a Polícia Civil, após um desentendimento no trânsito, o suspeito, que dirigia um Fiat Uno azul, atirou em Vitor Vogel Cavalcante, de 37 anos, com uma espingarda calibre 28. A vítima estava em um VW Fox preto. Vitor não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A área foi isolada para a perícia e as equipes iniciaram buscas imediatamente após o crime. Começamos as primeiras diligências com a questão de testemunhos, possíveis testemunhos no local, câmeras, todos os meios legais admitidos. Dentro dessa investigação, nós chegamos a um possível suspeito. E com a consulta desse possível suspeito, nós descobrimos que ele tinha um veículo que batia com as descrições e com as imagens que nós colhemos nas câmeras. Segundo o delegado da 105ª Delegacia de Polícia, Ney Loureiro, o suspeito foi localizado em casa, nas proximidades do Clube Magnólia. O carro e a espingarda que foram utilizados no crime estavam na garagem. E ainda segundo a polícia, ele não apresentou resistência à prisão e já esperava a chegada dos agentes acompanhado de um advogado. As investigações apontam que a vítima e o acusado já possuíam um desentendimento e, no dia do crime, voltaram a discutir no bairro Centenário, região em que mora um parente da vítima. Segundo a investigação, o conflito começou após um desentendimento de trânsito envolvendo um ônibus, a vítima e o suspeito. Após o transtorno, o coletivo seguiu viagem, o autor do crime foi embora e a vítima teria ido atrás dele, momento em que o crime aconteceu. O autor alega que ele tinha uma espingarda dentro do carro, que ele usava para caça, uma vez que ele trabalha em zona rural, costuma entrar em florestas, em mato, e ele se usou daquela espingarda para tentar conter
aquela discussão, uma vez que ele alega que foi perseguido desde lá do bairro Centenário até ali no local. O suspeito não possui autorização legal para a posse da arma, que, segundo o delegado, é antiga e de fabricação praticamente artesanal. Em um primeiro momento, ele alegou de forma extrajudicial ter agido em legítima defesa, mas se reservou ao direito de não prestar depoimento oficial na delegacia. Agora nós vamos apenas complementar as diligências com a juntada de laudos, né, justificativa da causa da morte, as filmagens, os testemunhos que possam aparecer, fora os que já foram colhidos, e nós vamos montar esse kit que vai ser encaminhado para o Ministério Público para ele manter a opinião de elite dele. Segundo o delegado, em casos como esse, a recomendação é que as pessoas mantenham a calma e não descontem problemas pessoais no trânsito. A recomendação que eu dou é manter a calma, né? Eu sei que às vezes é difícil, todos nós temos problemas, todos nós temos nossos estresses do dia, às vezes nós somos muito demandados, já saímos chateados com vários problemas, mas também a gente não pode depositar esse nosso ódio no trânsito. E a gente também não sabe quem está do outro lado. E 2 homens foram presos por tráfico de drogas durante uma ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil na tarde desta quinta-feira no bairro Retiro, em Petrópolis. Confira. A operação foi realizada por equipes do 26º Batalhão e da 105ª Delegacia de Polícia, após levantamento de informações sobre o tráfico na comunidade do Alemão. Na região, os agentes identificaram uma movimentação típica do tráfico envolvendo 4 suspeitos. No momento da abordagem, os envolvidos tentaram fugir por uma ribanceira, mas 2 homens de 28 e 19 anos foram presos no local. Com eles, os policiais apreenderam 213 pedras de crack, 154 pinos de cocaína, 31 papelotes de maconha, um celular e R$ 305 em espécie. Os acusados foram encaminhados para a delegacia, onde foram autuados por tráfico de drogas e permaneceram presos à disposição da Justiça. Um homem foi preso nesta quinta-feira, dia 26, após furtar 15 caixas de chocolate no centro de Petrópolis. De acordo com agentes do segurança presente, o suspeito ainda ofereceu dinheiro para os policiais para não ser detido. Agentes do segurança presente prenderam um homem durante um patrulhamento na Rua do Túnel, no centro de Petrópolis. De acordo com a polícia, o suspeito já era conhecido por envolvimento em diversos furtos na região. Com ele, foram encontradas 15 caixas de chocolate. O suspeito ainda ofereceu dinheiro para os policiais para que ele não fosse conduzido para a delegacia. Ele proferiu ameaças contra um dos agentes e afirmou que voltaria a praticar crimes após a audiência de custódia. O homem foi levado para a 105ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante por furto e corrupção ativa. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça. E você vai ver no próximo bloco. Contraventor Adilcinho é preso em Cabo Frio após mais de 20 anos foragido. Polícia Civil desarticula a rota interestadual de fuzis e drogas em 3 estados. Governador Cláudio Castro apresenta resultados do programa Pista, com 101 projetos apoiados em 5 territórios fluminenses, incluindo Petrópolis. Inflação do aluguel cai pouco mais de 0,7% em fevereiro. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja.
Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. Uma ação integrada da Polícia Civil e da Polícia Federal resultou na prisão do contraventor Adilcinho Oliveira Coutinho Filho, conhecido como Adilcinho. Ele que é considerado o maior produtor e distribuidor de cigarros do estado e integra a cúpula do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. Estava foragido há mais de 2 décadas e foi localizado na região dos Lagos nesta quinta-feira. Adilcinho era o principal investigado da Operação Libertatis II, deflagrada em março do ano passado. Ele estava foragido tanto da Justiça Federal quanto da Estadual e foi encontrado em um imóvel de alto padrão em Cabo Frio. Segundo as investigações, ele é apontado como integrante da cúpula do Jogo do Bicho no estado, investigado como mandante de diversos homicídios. Ele também é suspeito de envolvimento na produção e distribuição de cigarros falsificados e de ligação com organizações armadas de atuação transnacional. A captura foi resultado de um trabalho de inteligência e monitoramento conduzido no âmbito da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que reúne as polícias civil e federal. As autoridades destacaram que a atuação conjunta foi fundamental para localizar o investigado, que estava escondido há mais de 20 anos. Em nota, o governador Cláudio Castro afirmou que a prisão é de grande relevância para o enfrentamento ao crime organizado no estado, enquanto o secretário de Polícia Civil, Felipe Cury, destacou que a estratégia é atingir o topo das organizações criminosas e enfraquecer o poder econômico do crime. Além disso, segundo a Polícia Civil, Adilcinho já possui 3 mandados de prisão por homicídio. Importante ressaltar que esse marginal é responsável por dezenas de homicídios investigados, que são investigados pelas nossas delegacias de homicídio da capital, da Baixada Fluminense e da região de Niterói e São Gonçalo. Homicídios de rivais, de pessoas de desafetos, de contraventores, de integrantes da máfia do cigarro e também de alguns policiais. Após a prisão, Adilcinho foi encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro para os procedimentos legais e, posteriormente, será transferido para o sistema prisional estadual. A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira, dia 26, a Operação Fim da Rota, com o objetivo de desarticular um esquema interestadual de tráfico de fuzis e drogas. A ação aconteceu nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. O alvo é um núcleo estratégico responsável pela compra, transporte e distribuição de armas entorpecentes entre os estados. A investigação da Delegacia de Combate aos Crimes Organizados e Lavagem de Dinheiro identificou operadores que atuavam de forma discreta, sem antecedentes criminais e fora de comunidades dominadas pelo tráfico. Eles mantinham uma rotina aparentemente irregular, o que dificultava a identificação e eram responsáveis pela logística e movimentação financeira do esquema. A ação aconteceu na capital fluminense, em São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Minas Gerais e Espírito Santo. O alvo era um núcleo
núcleo estratégico responsável pela compra, transporte e distribuição de fuzis e drogas entre os estados. Segundo as apurações, o operador central fazia ligação entre fornecedores no Rio e distribuidores de outros estados, utilizando fachada comercial para transportar fuzis do tipo AR-10 e grandes cargas de entorpecentes, além de recrutar novos integrantes para a cadeia logística. O esquema adotava estratégias para driblar a fiscalização, como comunicação criptografada e veículos adaptados com compartimentos ocultos para esconder as armas e as drogas. Na parte financeira, utilizava principalmente transferências via Pix, depósitos em contas de pessoas físicas e jurídicas, empresas fantasmas, agiotagem e fracionamento de valores, na tentativa de mascarar a origem ilícita dos recursos. E o governador Cláudio Castro apresentou nesta quarta-feira os 101 projetos atendidos pelo Programa Pista, de Parques de Inovação Social, Tecnológica e Ambiental. A iniciativa está presente em 5 territórios fluminenses, incluindo Petrópolis, com diversos profissionais já em atuação, consolidando uma rede ativa de inovação, empreendedorismo e desenvolvimento sustentável. O programa promove a incubação e aceleração de empreendimentos cooperativos, com investimentos de R$ 21 milhões. Todas as iniciativas apoiadas contam em média com 4 colaboradores por projeto, formando uma ampla rede de cooperação e fomento econômico nos territórios. Ao todo, cerca de 2.300 pessoas já são diretamente beneficiadas, entre empreendedores, equipes e parceiros envolvidos. Quando se considerado o impacto nas famílias e no entorno dos parques de inovação, o alcance do programa se amplia de forma significativa, gerando novas oportunidades nas comunidades atendidas. A gente tem que dar oportunidade para todo mundo. Não adianta ficar só as grandes produtoras ou os grandes cientistas. A ideia é de que a gente tire a burocracia daquele que tem uma boa ideia, daquele que está lá na ponta, que pode ajudar, que pode gerar emprego, que pode gerar riqueza, que pode gerar projetos bacanas. Com atuação estruturada em Petrópolis e em outras 4 localidades, o programa funciona como um parque aberto de inovação conduzido por atores locais. A abordagem valoriza o conhecimento, fortalece negócios de impacto e posiciona os moradores como protagonistas do desenvolvimento. Ao investir em inovação, bioeconomia, empreendedorismo social e tecnologias sustentáveis, o Pista reforça o potencial criativo das comunidades fluminenses. Muitas das vezes a gente tem a grande ideia, mas sem dúvida nenhuma, se a gente conseguir ter o apoio de grandes profissionais para a gente desenvolver na parte administrativa, na parte financeira, na parte comercial, na parte do desenvolvimento do projeto, para que nós tenhamos diversos unicórnios aqui no estado do Rio de Janeiro. A frente integra o projeto Aceleração dos Odds no estado do Rio de Janeiro, Agenda Rio 2030, uma parceria estratégica entre a Secretaria do Ambiente e o PNUD. Entre as ações previstas estão a criação de planos de ação integrados, o desenvolvimento de uma plataforma digital para monitoramento da Agenda 2030 e a capacitação de servidores públicos, em articulação com organismos de cooperação internacional. Muitas das vezes você não tem recurso, de repente você tem que fazer dentro da sua casa ou na garagem, e hoje está aqui, né? Não é só, estamos aqui falando só de um aporte, de um apoio, de vocês poderem ter uma estrutura maior para poder crescer, não. É para ir não só para outras comunidades, não só para outras partes do Brasil, mas, se possível, para o mundo. Esse é o nosso objetivo. Durante o evento, foi anunciada a 3ª edição do programa Blue Rio, uma das primeiras iniciativas de inovação aberta voltadas à economia azul no país. Lançado em 2023, o Blue Rio já teve 2 edições e conecta startups nacionais e internacionais, grandes empresas parceiras e o poder público para desenvolver soluções tecnológicas e sustentáveis que alinham o crescimento econômico à proteção dos recursos hídricos. E agora, trocando de assunto e falando sobre economia, a inflação do aluguel registrou uma queda de pouco mais de 0,7% em fevereiro, revertendo a alta observada em janeiro, quando havia avançado 0,41%. Com esse resultado, o índice passa a acumular uma queda de 0,32% no ano e de mais de 2,5% em 12 meses. Em fevereiro de 2025, o índice havia apresentado uma alta de mais de 1% no mês.
Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pela Fundação Getúlio Vargas. Em fevereiro, a taxa do índice de preços ao produtor caiu mais de 1,1%, invertendo o movimento quando comparado com a taxa de janeiro de mais de 0,30%. O índice de preços ao consumidor registrou uma taxa de 0,30% em fevereiro, inferior ao mês de janeiro, quando o índice tinha subido 0,51%. Segundo a FGV, entre as 8 classes de despesa que compõem o índice, 5 apresentaram recuos em suas taxas de variação: alimentação, saúde e cuidados pessoais, educação, leitura e recreação, transportes e vestuário. Em sentido oposto, os grupos habitação, despesas diversas e comunicação tiveram aumento. O Índice Nacional de Custo da Construção subiu 0,34% em fevereiro, desacelerando em relação ao mês anterior, quando registrou uma alta de 0,63%. O grupo Materiais e Equipamentos recuou, o grupo Serviços aumentou e o grupo Mão de Obra diminuiu. E o prazo limite para que os empregadores entreguem aos seus funcionários o informe de rendimentos de 2025 termina hoje. No mesmo dia, as instituições financeiras e corretoras de valores devem fornecer as aplicações financeiras de seus clientes referentes ao ano calendário de 2025. Os contribuintes do Imposto de Renda da Pessoa Física precisam deste documento para o preenchimento da declaração do IRPF 2026, ano base 2025. O informe detalha todos os valores recebidos por uma pessoa física ao longo do ano passado. Quem emite o informe é a fonte pagadora, qualquer que seja, desde microempreendedores individuais que possuem empregados até o Instituto Nacional de Seguro Social. As informações que devem constar no informe de rendimento incluem salário bruto do ano base, imposto de renda retido na fonte, contribuições previdenciárias, benefícios como vale alimentação e vale refeição e outras deduções. Desde o dia 1º de janeiro, os trabalhadores que ganham até R$ 5.000 por mês têm isenção total do imposto de renda. Para rendas que chegam até R$ 7.350, a redução gradual do imposto, com descontos maiores para valores próximos a R$ 5.000. Os juros médios para famílias e empresas voltaram a subir em janeiro, segundo dados das estatísticas monetárias e de crédito divulgadas pelo Banco Central. Para as pessoas físicas, a taxa média alcançou 61% ao ano, com alta de 0,9 ponto percentual no mês e 6,7 pontos percentuais em 12 meses. O destaque foi a nova elevação dos juros do cartão de crédito parcelado, que subiu 6,8 pontos no mês e chegou a 194,9% ao ano. Após 30 dias no rotativo, as instituições financeiras parcelam a dívida nessa modalidade, que segue entre as mais caras do mercado. O crédito rotativo, usado quando o cliente paga menos que o valor total da fatura, ficou em 424,5% ao ano em janeiro, mesmo com recuo no mês e em 12 meses. Outras linhas para pessoas físicas também tiveram alta, como o crédito pessoal não consignado, o financiamento de veículos e o consignado para trabalhadores do setor privado. Para as empresas, a taxa média de juros ficou em 25,2% ao ano, com aumento de 1,6 ponto percentual no mês. O resultado foi influenciado pelo avanço nas taxas de desconto de duplicatas, capital de giro com prazo superior a 365 dias, cheque especial e cartão rotativo para empresas. Considerando recursos livres e direcionados, a taxa média das novas contratações de crédito chegou a 32,8% ao ano e em janeiro, com alta no mês e em 12 meses. A elevação dos juros acompanha o ciclo de alta da taxa básica da economia, Selic, mantida em 15% ao ano pelo Banco Central. A taxa está no maior nível desde 2006. A inadimplência também subiu e atingiu 4,2% em janeiro. Entre as famílias, o índice chegou a 5,2%. O endividamento das famílias ficou em 49,7% da renda acumulada em 12 meses, segundo o Banco Central.
Vamos agora para um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Novas tarifas de Trump poupam 46% das exportações do Brasil aos Estados Unidos. Dívida pública fica praticamente estável, mas supera 8 trilhões e 600 milhões de reais. Vendas do Tesouro Direto batem recorde em janeiro. O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição volta em instantes. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E o novo regime tarifário dos Estados Unidos deve poupar 46% dos produtos brasileiros exportados ao país. A informação foi divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Entre os itens beneficiados estão as aeronaves que passam a ter a alíquota zero para entrar no mercado norte-americano. As mudanças ocorrem após uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que derrubou as chamadas tarifas recíprocas impostas pelo governo do presidente Donald Trump. Com a nova ordem executiva, cerca de 46% das exportações brasileiras aos Estados Unidos, o equivalente a 17 bilhões e meio de dólares, ficam sem qualquer sobretaxa adicional. Outros 25%, o que representa 9 bilhões e 300 milhões de dólares, passam a estar sujeitos à tarifa global de 10%, que pode chegar a 15%. Já 29% das exportações, cerca de 10 bilhões e 900 milhões de dólares, continuam submetidas às tarifas setoriais baseadas em argumentos de segurança nacional, como nos casos de aço e alumínio. Antes das alterações, aproximadamente 22% dos produtos brasileiros enfrentavam sobretaxas de até 40% ou 50%. Uma das principais mudanças é a exclusão das aeronaves da incidência das novas tarifas. O produto, que era taxado em 10%, passa a ter alíquota zero. Segundo o Ministério, as aeronaves foram o terceiro principal item da pauta exportadora brasileira para os Estados Unidos em 2024 e 2025. Outros setores beneficiados incluem máquinas e equipamentos, calçados, móveis, confecções,
madeira, produtos químicos e rochas ornamentais. No setor agropecuário, pescados, mel, tabaco e café solúvel também deixam a tarifa de 50% e passam a alíquota geral de 10% ou eventualmente 15%. Em 2025, a corrente de comércio entre Brasil e Estados Unidos somou 82 bilhões e 800 milhões de dólares, com exportações brasileiras de 37 bilhões e 700 milhões e importações de 45 bilhões e 100 milhões de dólares. O resultado foi um déficit comercial de 7 bilhões e 500 milhões de dólares para o Brasil. O Ministério ressalta que os dados são estimativos e podem variar conforme critérios técnicos de classificação tarifária. As vendas de títulos públicos a pessoas físicas pela internet bateram recorde em janeiro. Segundo o Tesouro Nacional, o Tesouro Direto vendeu 12 bilhões e 20 milhões de reais em papéis no mês passado. É o maior volume para um único mês desde a criação do programa em 2002. O valor é 26,9% superior ao de dezembro e 37,21% maior na comparação com janeiro do ano passado. O recorde anterior havia sido registrado em março do ano passado, com 11 bilhões e 690 milhões de reais. Os títulos mais procurados em janeiro foram os vinculados à taxa Selic, que representam 48,9% das vendas. Os papéis corrigidos pelo IPCA correspondem a 28,2% do total, enquanto os pré-fixados somaram 15,1%. O Tesouro Renda Mais, destinado ao financiamento de aposentadoria, respondeu por 6,4% das vendas. Já o Tesouro Educa Mais, voltado para a poupança do ensino superior, representou 1,5%. O interesse pelos títulos vinculados à Selic é justificado pelo alto nível da taxa básica de juros, atualmente em 15% ao ano. O estoque total do Tesouro Direto alcançou 220 bilhões e 240 milhões de reais no fim de janeiro, uma alta de 37,75% em 12 meses. No mês, as vendas superaram os resgates em 4 bilhões e 880 milhões de reais. O número de investidores também cresceu. Mais de 330 mil novos participantes aderiram ao programa em janeiro, totalizando 34 milhões 587 mil investidores cadastrados. A maior das operações foi de pequeno valor. 77,5% das vendas foram de até R$ 5 mil, sendo que 55,7% não passaram de R$ 1.000. O Tesouro Direto foi criado para popularizar o acesso a títulos públicos, permitindo que pessoas físicas invistam diretamente pela internet. Por meio da venda de títulos, o governo capta recursos para pagar dívidas e honrar compromissos, comprometendo-se a devolver o valor com a correção atrelada à Selic, à inflação ou a taxas pré-fixadas. E o número de relatórios emitidos pelo Registrato ultrapassou a marca de 100 milhões em fevereiro. A informação foi divulgada na terça-feira pelo Banco Central do Brasil. O total considera o período desde o lançamento da ferramenta em 2014. O Registrato é um serviço digital que permite a cidadãos e empresas consultar gratuitamente informações registradas em instituições financeiras. Pela plataforma, é possível verificar, por exemplo, se foi aberta uma conta bancária, uma chave Pix ou contratada alguma operação de crédito em seu nome. Segundo o Banco Central, a ferramenta se consolidou como uma das principais iniciativas para acompanhamento da vida financeira ao reunir dados em um único ambiente. Entre os relatórios mais emitidos estão empréstimos e financiamentos, com 45 milhões e 500 mil emissões, contas e relacionamentos com 23 milhões e 200 mil e chave Pix com 13 milhões de consultas. A consulta a empréstimos e financiamentos lidera a procura, refletindo o interesse dos usuários em monitorar dívidas, limites de crédito e operações contratadas. Em nota, o Banco Central informou que a centralização das informações facilita a organização dos dados e amplia a capacidade do cidadão de acompanhar e compreender suas operações no sistema financeiro.
O serviço está disponível na área Meu BC, no site do Banco Central. Para utilizar o Registrato, é necessário ter uma conta gov.br nos níveis prata ou ouro, com verificação em 2 etapas ativada. Segundo a instituição, a plataforma passa por melhorias contínuas de funcionalidade, interface e segurança, com o objetivo de ampliar o acesso a serviços digitais e fortalecer a cidadania financeira. Vamos agora para um rápido intervalo e, na volta, a agenda cultural e a nossa previsão do tempo. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta. Vamos saber agora a programação cultural para o fim de semana nas cidades da nossa região de cobertura. Começamos agora mais uma agenda cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no fim de semana nas nossas cidades de cobertura.
E em Petrópolis, o Palácio de Itaboraí terá apresentações mensais da Orquestra de Câmara da Fiocruz, abertas ao público. A iniciativa faz parte do projeto Concertos na Fiocruz e integra a programação comemorativa dos 125 anos da instituição. Os concertos acontecerão sempre no último sábado de cada mês, com início amanhã, no sábado, a partir das 5 horas da tarde. E ainda em Petrópolis, o Multifestival chega no Shopping Vilarejo, reforçando o conceito que inspira o próprio nome. Um evento múltiplo que une música, gastronomia e negócios em uma proposta inovadora e inclusiva. Além dos shows, o público poderá participar de palestras com empreendedores locais, workshops temáticos e degustações que conectam conhecimento, sabor e experiências. O evento irá ocorrer entre sábado e domingo, a partir de 1h da tarde. E agora, indo para Teresópolis, a Casa de Cultura do município recebe um aulão com muita música, exposição e samba. Para começar bem o fim de semana, o professor Júlio Rocha apresenta o aulão Samba Tuque nesta sexta-feira, a partir de 6 horas da tarde. Em sequência, no sábado, a trupe Serra em Cena sobe ao palco a partir de 8 da noite, com o espetáculo Cena Musical Gran Cabaré. Com belos figurinos e maquiagem, o elenco relata a vida de artistas independentes e da dona desse cabaré, a exótica e surpreendente Rúbia Castelar. O ingresso colaborativo custa R$10 e é claro que você não vai ficar de fora dessa, não é mesmo? Já em Nova Friburgo, a Secretaria de Esportes e Lazer realiza nesse domingo mais uma edição do Domingo de Lazer, uma iniciativa que integra o calendário de atividades voltadas à promoção da saúde, do bem-estar e da convivência social no município. A ação tem como objetivo incentivar a prática de atividades físicas, proporcionar momentos de lazer para as famílias e estimular a ocupação saudável dos espaços públicos. O evento acontece das 9 horas da manhã até 1 hora da tarde, na Avenida Alberto Braune, em frente à Prefeitura, com programação gratuita e aberta ao público. Em Paraíba do Sul, o sextou é com música boa na Black House. Caio e Trio estarão ao vivo a partir de 8h30 da noite, trazendo aquele repertório que não deixa ninguém parado. Portanto, prepare-se para cantar e dançar ao som dos maiores clássicos dos anos 80 e 90, nacionais e internacionais. O clima será de nostalgia e energia lá em cima, para começar o fim de semana do jeito certo. E voltando para Petrópolis, o Teatro Imperial apresenta o espetáculo Starlight Concert e convida o público a desfrutar de uma experiência musical única em um ambiente intimista. Esta edição promete uma experiência única, transformando as mais icônicas músicas de rock através de arranjos clássicos, criando uma fusão extraordinária que revisita os anos dourados da música mundial. Com um quarteto formado por talentos das mais prestigiadas orquestras do estado de São Paulo, o Starlight Concert se propõe a reinterpretar grandes nomes do rock, nos horários de 8 e 10 horas da noite. Os ingressos estão custando entre R$50 e R$140. E ainda em Petrópolis, e já se adiantando, porque as vagas são limitadas, o Frei Beto participará de uma sessão exclusiva no Cinemax Bauhaus com debate sobre literatura, fé e política, na próxima quarta-feira, dia 4 de março, a partir das 6 horas da tarde. No local será feita a exibição gratuita do documentário sobre a trajetória do escritor e teólogo. Após a sessão, o público poderá participar de um bate-papo com o Frei Beto, Leonardo Boff e os diretores, aprofundando questões abordadas no filme e discutindo os desafios contemporâneos da democracia, da cultura e da espiritualidade. A confirmação é obrigatória via WhatsApp de número 24 999 552730. Bom, ficamos por aqui. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima! A gente viu que tem muita opção boa, mas é claro, para a gente poder curtir com tranquilidade, a gente precisa saber a previsão do tempo. Por isso, vamos agora à nossa previsão do tempo.
E a gente acompanhou lá no início do nosso jornal uma matéria feita pela repórter Evelyn Carvalhais com a expectativa principalmente para Petrópolis em relação ao nosso tempo, que tem muita previsão de chuva para o fim de semana, mas também a gente viu que a cidade de Três Rios foi afetada pelas chuvas recentemente e principalmente toda a nossa região sudeste, mas claro, com destaque para as cidades de Juiz de Fora, Ubá e também Matias Barbosa. Mas a gente tem muita previsão do tempo agora, a gente precisa saber como é que vai ficar o nosso tempo durante o fim de semana. E como de costume, nós começamos a nossa previsão com Nova Friburgo. A expectativa para sábado é de sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado. À noite, as chuvas diminuem. As temperaturas ficam entre a mínima de 16 e a máxima de 23 graus. Já para o domingo, a previsão é de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, o céu fica ainda com mais nebulosidade, mas não chove. Os termômetros variam entre 14 e 24 graus. Agora, partindo para Teresópolis, a previsão do tempo é parecida na cidade da Imperatriz. Para sábado é esperado uma manhã de sol com muitas nuvens e aumento já pela manhã, progredindo até chover. Durante a tarde e a noite, a chuva continua. As temperaturas variam entre 16 e 22 graus. Já a previsão do tempo para domingo aponta que amanhã vai ser de sol com algumas nuvens. Além disso, chove rápido durante o dia e a noite. Os termômetros variam entre 14 e 23 graus. Agora, em Petrópolis, a previsão do tempo para sábado na cidade imperial é uma manhã chuvosa. À tarde o sol aparece, mas logo desaparece porque à noite há grande chance de chover. Os termômetros marcam entre 16 e 22 graus. A previsão do tempo para domingo é de sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. As temperaturas variam entre 15 e 22 graus. E agora, partindo para a região centro-sul do estado, a previsão do tempo para sábado em Paraíba do Sul é de sol com algumas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, com muitas nuvens. Os termômetros variam entre 19 e 26 graus. E para domingo, a expectativa é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, deve ser de poucas nuvens e as temperaturas variam entre 16 e a máxima de 27 graus. Em Três Rios, a previsão do tempo para sábado é de sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado. E à noite, com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 19 e 27 graus. E a previsão do tempo para domingo é de sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado. Já à noite, com poucas nuvens, e as temperaturas variam entre 16 e 27 graus. E assim, a gente finaliza a nossa previsão do tempo. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero vocês a partir de 1h da tarde. Temos encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.